Olá, amigo consultor! Hoje o vídeo Toque de Mestre vai apresentar o processo construtivo do desempenho do reboco técnico. Bem, o que diz então a norma 13.739 sobre o reboco? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que traz muita polêmica na indústria da construção civil. Bem, aqui nós temos essa oportunidade de compartilhar esse saber, porque os seguidores do canal Toque de Mestre estão sempre fazendo essa pergunta: mestre, numa oportunidade o senhor fala sobre o reboco. Então hoje surgiu essa oportunidade aqui de falar aí com um amigo construtor. Bem, aqui nessa configuração aqui, eu estou trabalhando com um reboco massa fina, a massa que ela já vem pronta, né? Então a gente tem assim uma certa facilidade. Mas a norma 13.739, ela diz que nós precisamos fazer, primeiramente, o primeiro passo é o chapisco, como o amigo consultor está vendo aqui. Só que essa norma, a partir dos anos 70, muitos engenheiros deixou de utilizar ela. Não estou dizendo do processo do chapisco, sempre convenhamos que nós temos que chapiscar. E porque a norma rezava que nós tínhamos que fazer 3 processos construtivos para chegar até o acabamento final da massa fina. Então nós tínhamos que fazer o chapisco, depois fazer uma massa grossa para tirar as imperfeições da alvenaria, para regularizar, que nós chamamos de embolso. Então o segundo passo era fazer o embolso. E depois, em cima do embolso, que a gente utilizava então o acabamento da massa fina. Bem, mas isso mudou muito a partir dos anos 90. Então hoje a gente utiliza sempre o chapisco, e depois do chapisco a gente já inicia então a massa fina. Quando a alvenaria ela está bem assim reta e prumada, não precisamos utilizar o embolso. Nós podemos então subtrair essa etapa da massa, do acabamento da massa. Mas quando nós temos que fazer essa massa fina aqui, nós temos que nos preocupar para que ela não venha a craquear e assim desplacar. Então, para não haver esse problema de desplacamento, é que nós utilizamos então o chapisco da primeira etapa. Bem, após eu fazer esse chapisco, eu tenho que esperar 24 horas até 72 horas, ou seja, 3 dias. Eu não posso fazer o chapisco e de imediato já fazer a massa fina sobre ele, porque senão a massa fica monolítica e ela vem também assim colapsar, ela vem destacar. Mas aqui nesse caso aqui, eu tenho que fazer esse processo construtivo aqui com urgência, porque não posso esperar aqui mais 3 a 4 dias. Então a direção da escola aqui pediu para que eu faça o serviço de imediato. Então eu vou utilizar aqui uma técnica, que eu quero fazer essa demonstração aqui para os amigos, que vocês podem também usar aí na obra de vocês. Bem, eu estou aqui com uma trincha, eu não jogo a água sobre o bloco, eu simplesmente pego a trincha e passo a trincha umedecendo aqui um pouco o bloco. Aí então eu posso sim fazer a massa fina sobre esse bloco. Como que eu faço esse processo então? Eu já projeto a massa e vou então grampear essa massa sobre o bloco. Como os amigos aí podem ver, ó, eu dou uma grampeada. E depois então aqui eu começo então a fazer o processo com a colher para esparramar essa massa fina. E logo após eu fazer esse sentido aqui, né, em todo esse pano aqui, por exemplo, é que eu venho então utilizando o sarrafo. Os amigos vão ver então como eu faço esse processo aqui do sarrafeamento e como eu utilizo aqui o perfil da guia. Então aqui eu já estou com um sarrafo aqui posicionado, a minha régua de alumínio. E aqui os amigos podem ver que eu uso o perfil de 10 milímetros. É o que diz a norma. Sempre a nossa massa fina tem que ser com uma espessura de 1 centímetro a 1,5, quando a alvenaria está bem aprumada. Então nesse caso aqui, eu utilizo aqui essa guia de 10 milímetros. E assim eu vou fazendo aqui o sarrafeamento. Então eu utilizo a régua de alumínio, eu uso esse perfil aqui como guia.
Então eu vou fazendo o quê? Transferindo a perfeita aqui, sarrafeamento da massa. Então como eu vou fazendo aqui, a massa já vai ficando já plumada e nivelada, o pano dela. Então eu não preciso me preocupar com essa massa vir futuramente colapsar fazendo esse processo construtivo. E os amigos podem ver aqui como fica bem uniforme aqui o processo da massa fina. Aqui a gente usa a metodologia sempre das empenadeiras de madeira. Eu nunca utilizo as empenadeiras de plástico. Não que eu não... É que as empenadeiras de madeira, ela traz um aspecto bem melhor na configuração da massa fina. Então aqui os amigos podem ver que o reboco não foi desempenado ainda. E aqui ele já fez o processo já do desempenho. Então eu vou sempre aplicando uma força aqui na desempenadeira e o reboco vai ficando então perfeito aqui para o acabamento final do pintor. Então os amigos podem observar que não fica nenhuma imperfeição nesse reboco. Ele fica totalmente bem aprumado e a direção de linha também. Ó. O amigo pode ver que ele fica bem reto. Então eu não preciso me preocupar com esse processo construtivo que muitas vezes utilizamos que atrasa. Olha aqui o perfil aqui da régua de alumínio sobre essa massa que a gente fez hoje. Ó. Então fica perfeita, tanto na horizontal como também na vertical. Os amigos podem ver que fica realmente colado essa régua de alumínio. Então pode usar esse processo construtivo que eu passei essa informação aqui. Mais esse conhecimento aí para o amigo consultor. Que vocês deixem aí os seus comentários. Façam também a sua análise aí. A gente sempre trabalha nessa metodologia quando há uma compensação no trabalho, né? Então aqui eu não posso fazer aqui o chapisco e esperar 72 horas para depois vir passar a massa fina. Então o processo aqui eu tive que adiantar ele, ok? Então não vai haver desplacamento dessa massa. A massa ficou perfeita, mas lembrando sempre o amigo usar sempre a trincha antes de lançar a massa, sempre umedecer o bloco. A água é que faz a cola, ok? Então fica mais desse saber para os amigos consultores. Muito obrigado a todos aí, deixe o seu like aí, não esqueça de deixar seus comentários, participe sempre aí desse compartilhamento que a gente faz dos nossos vídeos. E com o amigo sempre procure aí umas escolas técnicas para aperfeiçoar o conhecimento, que às vezes você pode adiantar o seu processo construtivo, ok?